Oi gente, tudo bem? Você está no Átomo Quântico e hoje nós vamos falar sobre o processo de cura. Vamos explicar brevemente então como uma doença se manifesta. Estávamos falando em vídeos anteriores que as doenças são projeções ou ilusões de traumas que aconteceram em um ponto do tempo na nossa vida. Então aconteceu alguma coisa, a gente agregou a uma emoção negativa, um sentimento negativo, a gente maldisse aquilo, acreditou que aquilo era uma injustiça, alguma coisa do tipo, a gente engoliu aquilo entrou em contato com a gente, congelou, entrou em um looping, que a gente sempre revive aquilo e se comove ou sente algo negativo em relação àquilo. Em outras palavras, aquele recurso é desprovido de amor, é um trauma, um agregado de miasma, de sentimentos e emoções negativos. No decorrer do tempo, isso cria uma projeção no futuro, que hoje é o nosso presente, e faz com que uma doença se manifeste. Veja que a doença é uma assinatura. Se você está estudando esses conhecimentos do universo, do multiverso, você já deve ter visto que a gente entende que tudo que acontece tem uma razão. Então, o universo não joga dados, é uma questão de fatos. Dependendo da doença que eu tenho, você tem ou outra pessoa tenha, ela está dizendo exatamente como a pessoa está vibrando, como ela andou vibrando e como ela está vibrando, se essa doença se mantém, como diz, de forma crônica. Ela é contínua, então se é contínua quer dizer que esse comportamento é muito enraizado. Veja que isso muitas vezes acontece, muitas vezes não, isso acontece quando o indivíduo tem essa decisão de querer essa doença. Quando a gente ouve isso, a gente pode pensar que a gente está viajando na maionese, que isso não tem nada a ver. Mas veja, quando aconteceu aquele evento, quem decidiu jogar uma emoção negativa em cima daquilo foi o próprio indivíduo que viveu aquilo. Então é responsabilidade dele. Veja que isso lembra a gente do vídeo da culpa e da responsabilidade, que cada um tem um peso. O peso da culpa é a pessoa que quer abarcar toda a responsabilidade do entorno, então ela se torna culpada por ela mesma. Enquanto o responsável, ele entende que todos somos um e que todos nós estamos conectados, então todos nós refletimos uns nos outros, de ação em reação, de que um faz reflete no outro e por aí vai. Voltando a essa questão da doença, que a gente tem essa escolha, é porque a gente tem livre-arbítrio, então a gente pode fazer o que a gente quiser, mas veja que nem tudo nos convém, isso é bíblico, Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então a gente vai entendendo que a nossa capacidade infinita de fazer infinitas coisas acaba sendo munida de consciência, que a nossa centelha entende até onde ela pode ir, de maneira que ela evite prejudicar o outro. E por que a gente está falando isso? Quando o indivíduo tem uma doença, porque ele decidiu isso em algum momento da vida dele, mesmo que ele seja desprovido dessa consciência, e nesse caso não podemos culpá-lo ou responsabilizá-lo, porque é inocência, A gente só pode oferecer o conhecimento, dele entender o que está acontecendo com ele. Enfim, quando chega nesse processo, acontece que muitas vezes quando a pessoa tem uma doença, ela tem um benefício, um ganho com isso. Então se a pessoa, tem um problema de saúde muito grave, as pessoas ficam em volta dela, ficam perguntando se ela tá bem, como que ela tá se sentindo hoje, melhorou, como que você tá? Então veja que tudo isso é bom, ela se sente útil, ela se sente importante, as pessoas estão prestando atenção em mim, estão cuidando de mim, pessoas da família que viajaram de longe para vir me ver, então quer dizer, ela se sente importante. Então veja que quando a gente vai amadurecendo o conhecimento, a gente vai entendendo que toda existência busca amor. Toda existência busca isso. A gente vê os animais, eles gostam que a gente trate bem eles. As plantinhas, a mesma coisa. As pedras, também. Só que veja que cada um desses corpos de consciência, eles têm uma percepção diferente da realidade, uma complexidade diferente. Então uma pedra, ela tem uma complexidade inferior de sentir o que a gente está passando, mas há uma troca ali, uma troca rudimentar, mas há. Quando a gente está com um animal, é um pouco mais complexo do que uma rocha, mas há uma troca. Então veja que tudo isso gira em torno de uma vontade, de um propósito. Então quando o indivíduo tem dificuldade em entender um propósito positivo, de emanar essa conexão que ele tem com o entorno, ele acaba partindo para um ponto mais negativo, egóico, egoísta, Que ele quer tanta atenção do outro que falta recursos. Como que eu vou conseguir a atenção das pessoas? Então a mente vai chegando a conclusões. Se eu tenho pouca consciência, não entendo o que está acontecendo, o que eu posso fazer para prender as pessoas no meu círculo? Ficando doente. Então assim, a gente vai vendo que são coisas pequenas, crenças pequenas que vão dando a cara, assim aos poucos a gente vai percebendo. Se a gente analisar a verdade que há por trás da doença, ela é prejudicial, tanto para o indivíduo em si quanto para quem rodeia ele, porque as pessoas vão ter que dedicar mais tempo àquela pessoa. E veja que tudo isso é um complexo.
Porque, como a gente estava falando, a pessoa tem dificuldade de entender o que é amar, o que é se permitir ser amado. Pela ausência de recursos, de como expressar essa vontade que ela tem de ter esse amor, ela acaba partindo pro lado negro da força, né? Porque se eu não sei lidar com a luz, eu vou fazer com o que eu sei fazer. Então, as trevas a gente percebe que ela é muito mais fácil de lidar. Tem muito mais recurso, muito mais forma. Mas por quê? Porque essa nossa dimensão é munida dessa vibração. Então, ela tem muito disso aqui. À medida que a gente vai despertando, que a gente vai entendendo esses pormenores, a gente vai conseguindo canalizar a luz, então a gente vai entendendo que é tudo uma questão de crença. Eu acredito que eu tenho que prejudicar o outro, eu acredito que eu tenho que sofrer, eu acredito que eu tenho que pagar, ou eu acredito que eu mereço amor, acredito que tudo pode dar certo na minha vida, acredito que eu amo, acredito que eu sou amado. Então quando a gente vai ouvindo essas afirmações, dependendo da reação que a gente vai entendendo a crença que está instalada. Então se uma pessoa diz pra você, eu te amo, como que você reage? Você fica, nossa, o que é isso? Então, se você reage nisso, você já vai ver uma proteção, né? Tipo, afasta, sai. Então, quer dizer que tem uma crença ali dentro que tá criando esse muro, né? Essa proteção. Então, nessas coisas a gente vai pegando o que tem dentro da nossa mente. Chegando ao ponto do vídeo, qual é o processo da cura? É a autoconsciência, de entender que nós podemos ter amor e ao mesmo tempo prosperar na vida. Essa concepção, essa crença de que eu sou merecedor de amor, ela cura qualquer doença, porque você se conecta ao eixo da criação. Então você entra no fluxo do multiverso e com isso tudo que está estragado é restaurado. Então veja que o que faz algo envelhecer e estragar é quando ele se desconecta de uma fonte de energia. E veja que a única fonte de energia ilimitada que é capaz de prover tudo que a gente conhece é o multiverso, certo? O universo, é Deus. Então quando a gente sai desse eixo, a gente começa a envelhecer, começa a perecer, começa a morrer. Então veja que tudo isso parte de uma decisão. Se eu acredito que o amor não é pra mim, que eu não mereço, que eu não sou digno, que eu sou imperfeito, que eu tenho que pagar, aquele complexo do pagador imperfeito que é indigno da própria divindade, essa pessoa começa a definhar. Então a gente vai vendo que, né, o que a gente pode fazer? A gente pode mostrar pra pessoa o que está acontecendo. Falar, olha, você já pensou nisso? Você já pensou naquilo outro? Quando a gente começa a estudar esses processos de cura, por exemplo, quando eu comecei a estudar muito sobre o xamanismo, a gente se conecta mais à natureza, esses elementais, e a gente vai falando, nossa, as folhas curam, a natureza cura. A gente vai vendo que é um conjunto, é ajuda, né? A planta te estimula a ter uma reação de algo que já existe dentro do seu corpo, assim como todos os remédios paliativos de farmácia que a gente conhece. Tudo o que a gente precisa está dentro da gente. Só que acontece que a gente vai bloqueando esses recursos pelas crenças que nós temos no decorrer da vida. E essas rodas de cura, seja xamanismo, seja indígena, seja a linha que você optar, você vai entendendo que todas elas te ensinam a amar. E essa questão de amar faz com que esse muro derrube e com isso o fluxo retorne ao estado original. E a gente está falando isso, se você estiver doente, você se sentir afetado pelo que a gente está falando, ou se você tentar conversar com alguém que está doente e tentar fazer essa pessoa entender o que está acontecendo com ela, veja que a única alternativa que a gente realmente tem é amar essa pessoa. Então seja você, seja a pessoa que está passando por aquilo. Se você está ouvindo isso é porque você está pronto, está pronta para ouvir, para ter essa consciência do que está acontecendo e depois você passar isso para frente. Agora, se você chegar para uma pessoa e dizer você está doente porque você quer ganhar alguma coisa, você é um egoísta, você é um vigarista, né? Não sei, lá que passa na cabeça das pessoas. O que a gente vai estar fazendo? Veja que o indivíduo que está doente, ele está vibrando um pouco baixo. Então se a gente joga essa discórdia, esse senso da culpa, do excesso da responsabilidade, a gente está alimentando esse ciclo. Então com muito mais dificuldade essa pessoa vai sair desse problema. Então veja que a gente tem que ter cautela com o que a gente faz, com o que a gente fala. E lembre-se que de fato o que mais mostra para o indivíduo do que ele é capaz é o seu próprio exemplo. Então seja o exemplo. Você quer mudar o mundo? Mostra para o mundo que você é capaz. E as pessoas vão começar a te seguir, porque elas vão ver que o que você está fazendo funciona. Fala, nossa, aquela pessoa está fazendo, está dando certo, o que ela está aprontando? Então mesmo que se for na curiosidade, as pessoas vão começar a abrir o olho. Falar, que é isso aqui? Nem que se for no começo, né, for naquela questão de ser esperto, ser mais esperto. Vamos ver o que dá nisso aqui. A pessoa vai estudando, vai entendendo, vai chegando, tirando conclusões, e ela acorda pra vida. E ela vê que é muito mais do que ela pensava. Beleza? Então lembre-se, seja o exemplo, ame o seu próximo, dê o melhor que você tem para as pessoas.
Se alguém chegar te falando problemas, ouça, né? Se a pessoa tá doente perto de você, dá atenção, fica ali com ela, né? Não precisa, sei lá, dar um conselho super complexo, dizer por que tá acontecendo, mas ame aquele momento com aquele indivíduo, por mais difícil que seja, né? A gente sabe que é difícil às vezes, mas a gente precisa ter esse amor, mostrar esse amor, para que a gente também tenha de volta isso, beleza? Até o próximo vídeo.